Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em João, capítulo 16, dos versículos 1 ao 15. E aqui, Jesus está falando para os seus discípulos sobre a vinda do Espírito Santo. E eu não vou ler o trecho todo porque é muito longo, mas ele diz que quem denuncia o erro do mundo quanto ao pecado, a justiça, o julgamento, é o próprio Espírito Santo que ele enviaria. Porque Jesus aqui está falando para os seus discípulos que logo ele já não vai mais estar em terra, vivo e presencialmente no meio deles, mas que deixaria um companheiro, um amigo, alguém que faria isso que ele está falando aqui. E que quando esse amigo chegasse a um Espírito da verdade, o Espírito Santo, a presença de Deus, ele ia tomá-los pela mão e guiá-los a toda a verdade, não chamando a atenção para si, mas para o que estava prestes a acontecer, para tudo o que Jesus tinha dito, tinha feito, honraria a Jesus e o receberia, a fim de entregá-lo aos outros, a todos eles. E é interessante porque Jesus diz que o Espírito Santo não chamaria atenção para ele, mas honraria o próprio Cristo, honraria as coisas que ele mesmo fez. E é interessante porque nós ainda vemos pessoas que estão completamente apegadas ao que supostamente o Espírito Santo faz. Visões, profecias, falam as coisas, dão um valor exagerado às ditas línguas angelicais, espirituais, e então transformam o cristianismo em uma espécie de bagunça nas suas reuniões. Existem, infelizmente, muitas igrejas que fazem isso. E essas pessoas, talvez por conta de um abalo emocional muito grande, pelo momento em que estão vivendo ali, enfim, ou algo porque estão passando, acabam confundindo isso com a presença do Espírito da Verdade, a manifestação do Espírito da Verdade, e tiram toda a essência de Cristo do cristianismo. Tornam suas reuniões centradas nesse tipo de experiência, falando alto, falando essas línguas, ditas línguas angelicais, línguas de fogo, cada um dá um nome, línguas estranhas, visões, profecias. E veja, Cristo, quando vem ao mundo, ele não foca nada dessas coisas. O foco de Jesus é pregar uma mensagem de mudança de vida, pregar uma mensagem centrada nos mandamentos básicos que ele deixa para aquele homem que diz que queria segui-lo. Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas. E é interessante que essa mensagem simples é a mais difícil de ser vivida. É muito mais fácil eu falar qualquer tipo de coisa que as pessoas olhem e digam: poxa, ele está falando línguas estranhas, ou enfim, algo do tipo. Ou eu falar que estou tendo uma visão sobre algo, alguém que vai morrer, alguém que vai viver, alguém que vai ter um filho, enfim, do que eu de fato amar ao próximo no meu dia a dia, do que eu de fato ser um cristão no meu dia a dia. Isso é muito mais difícil, por isso que as pessoas fogem disso e, assim como Jesus está fazendo aqui, tiram a centralidade dele. Jesus diz que o Espírito Santo vai honrá-lo, vai apontar para ele, não vai chamar a atenção para si mesmo. E o que isso significa? Isso significa que o Espírito Santo, com a ajuda dele, dia a dia nós faremos evoluções no sentido de amar mais a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. O Espírito Santo não chama atenção para si, para a sua manifestação. O Espírito Santo age em favor de Cristo, apontando para Jesus, mostrando para nós o quão longe nós estamos disso, quando com as nossas ações no nosso dia a dia, nós deixamos de tratar o outro, de ser para o outro aquilo que nós gostaríamos que os outros fossem para nós, da maneira que nós gostaríamos que os outros nos tratassem. Nós deixamos de amar a Deus sobre todas as coisas
porque amamos mais o conforto da nossa casa e não a ida à igreja. Amamos mais a Netflix do que o momento de oração, do que a leitura bíblica. Amamos mais o futebol do que os momentos em que temos nos cultos, nas reuniões, nas celebrações, em que os nossos irmãos estão compartilhando a mensagem. No início das celebrações chegamos atrasados por causa do futebol. E outras tantas coisas que a gente poderia colocar aqui. Eu amo mais as minhas capacidades financeiras, eu amo mais a minha viagem, eu amo mais o meu cônjuge, eu amo mais as coisas aqui dessa terra, deste mundo, quaisquer que sejam elas, do que o próprio Deus. E como nós, quando olhamos para dentro de nós mesmos e fazemos um autoexame sincero, nós percebemos o quão longe estamos disso. Nós percebemos como as pessoas estão querendo dar um foco para o Espírito Santo e não permitem que ele trabalhe dentro de si mesmas. Isso eu falo começando por mim. Então, que no Evangelho de hoje, que a igreja nos propõe, nós tenhamos em mente que o Espírito Santo veio para honrar a Cristo, não para chamar a atenção para si mesmo. Se as nossas reuniões, se o nosso cristianismo está baseado nessas manifestações externas, nós precisamos tomar cuidado, porque talvez nós mesmos estejamos amando mais esse tipo de coisa do que o próprio Deus. Estejamos prestando mais atenção nisso do que na nossa transformação diária necessária. Que nós estejamos centrados em Cristo, que o Espírito Santo seja atuante em nós, assim como Jesus coloca aqui nesse trecho que a igreja nos propõe no dia de hoje, para que nós possamos então sermos mais parecidos com Cristo. Ao invés de ele chamar a atenção, ele vai nos ajudar com isso. Deus abençoe você. Até amanhã.